Fala galera, beleza? Vamos a mais um Insights do Durga. E hoje eu vou trazer aqui um livrinho muito legal chamado A Coragem de Não Agradar. Esse livro aqui ele foi escrito pelo Ishiro Kishimi, que na verdade ele traduziu a obra de um psicólogo chamado Alfred Adler. O Adler ele foi um psicólogo austríaco e ele foi o fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Legal, né? Nesse livro ele vai fazendo um diálogo entre um jovem e um filósofo. E nesse diálogo é como se ele entregasse um manual para quem quer atingir a verdadeira felicidade na vida. Então ele entrega aqui alguns passos interessantes para que a gente desenvolva a coragem de não agradar e construir o nosso máximo potencial, focando naquilo que a gente gosta de fazer. Muito bem, ele explica que usar máscaras para agradar os outros consome muito a nossa energia. Então a gente não deve se permitir gastar essa energia para agradar os outros, e sim desenvolver o nosso verdadeiro potencial, sermos verdadeiramente autênticos naquilo que a gente faz nas coisas que a gente fala. Ele explica que essa falta de coragem de colocar as suas metas em prática é o grande gargalo da humanidade. Mas por que é tão difícil, então, desenvolver essa coragem de não agradar os outros? Bom, nesse livro ele explica que a causa raiz, que é a origem de todos os problemas, ele está no relacionamento interpessoal, relacionamento entre as pessoas, certo? E que para isso as pessoas elas devem desenvolver habilidades que são habilidades do profissional do futuro, que estão relacionadas ao nosso comportamento e a nossa interação social. Então são habilidades intrapessoais, aquelas que a gente vai controlar as nossas emoções, entender o mundo a partir daquilo que a gente sente, e também habilidades interpessoais, então habilidades de relacionamento, de liderança, de trato social, certo? Essas são as chamadas soft skills, que são habilidades comportamentais. Legal? Bom, nesse livro o Adler ele é um pouco assim avesso às ideias lá daquela turma do Freud, e do Jung. Ele era contemporâneo desses psicólogos, e ele discordava de alguma das visões, principalmente com a relação aos traumas. Ele negava que os traumas do passado acabam refletindo os nossos problemas presentes, né, e construindo a nossa vida. Então ele era um pouco avesso a traumas, e ele tinha assim como premissa básica na escola dele negar categoricamente a existência dos traumas da infância como a causa raiz de quem a gente é hoje. Então ele tinha uma maneira um pouquinho diferente de ver o mundo, e ele dizia que o passado ele não constrói o futuro, ele apenas reforça as nossas metas. Então isso é um pouco assim chocante a princípio, que como é que ele explicava que na verdade as pessoas elas têm problemas justamente porque a meta delas é se manter naquela zona de conforto e reforçar o que aconteceu no passado para que ela não precise gerar um processo de mudança. É muito, muito louco isso, bem diferente, né? Bom, ele explica também que nós damos sentido às experiências, então o passado a gente não pode mudar, mas o significado do que aconteceu no passado sim. Então a gente pode, claro, ressignificar as coisas que aconteceram no passado para construir o nosso presente e o nosso futuro. E outra coisa que eu achei interessante, né, com esse livro, que são alguns insights aqui, acabei me questionando, será que tem alguma meta que eu tenho que ela serve para me proteger dos meus medos? Então, será que eu não estou estabelecendo metas aí justamente para que eu não saia da minha zona de conforto? Isso mexeu um pouco aqui quando eu tive contato com essa visão aí do Adler. Legal? Então, uma das coisas interessantes aqui desse livro, aplicada para o mundo dos negócios, é que os empreendedores, em alguns momentos, têm medo da rejeição, medo da crítica. Então, eles não avançam nos seus projetos porque eles têm medo de entregar algo para o cliente e ser criticado. Então, o medo da crítica ele é muito forte no ser humano, e o Adler ele ressalta que a gente deve
combater esse medo e de maneira que a gente consiga transformar os nossos projetos em metas e justamente enfrentando os nossos medos. Legal? Então esses foram alguns insights do livro do Ishiro Kishimi, que traduziu essa obra aqui do Adler, o psicólogo, e que ele fala para a gente ter coragem de não agradar os outros. Beleza? Se você gostou aí, dá um curtir, compartilha com alguém, vai lá e comenta aí embaixo. Um abraço!